Meque é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. Bomba! Silvia Lutucuta enganou o presidente da República de nome João Lourenço. O mesmo acha que a doutora está insuportável. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. E eu, família, bomba! Hoje é dia das bombas, tá entendendo? Silvia Lutucuta enganou o presidente da República de nome João Lourenço. E com isso, o homem lumpen que é, o presidente mais cego do universo, acha que ela está insuportável. Tá bom, demite já, não consegue. Abandonem o poder, seus incompetentes. É isso que vocês são. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem os vídeos, comentem, deixem aqueles like maroto, deixa dislike se não curtirem, comentem bastante, mano, é essencial para nós, ok? É isso mesmo, é essencial, muito essencial para nós, ok? E siga meu Instagram, siga meu TikTok, que os links estão na descrição. Então, sem mais modulações longas, vamos aqui para a notícia bomba! Bomba! Mas alguém que enfiou gindungo em João Lourenço. Deu gindungo no João Lourenço. Estavam a perguntar, J Privado, esse gindungo então? Mas não é gindungo me oferecendo. Cambo que pica aqui, ó. Grande. Lá ele. Olha. Bomba! Silvia Lutucuta enganou o presidente da República de nome João Lourenço, né? Olha, decorridos menos de 30 dias após a promulgação de um decreto presidencial de 15 de abril que atualizou as regras para a gestão administrativa da pandemia, que determinava que as entradas no território angolano estão sujeitas à apresentação de certificado de vacina, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, né? Tedros Adhanom anunciou na sexta-feira, dia 5 de maio, que a pandemia da Covid-19 chegou oficialmente ao fim. Durante uma conferência de imprensa, o responsável adiantou que manteve uma reunião na quinta-feira com o Comitê de Emergência, onde foi aconselhado a mudar a classificação de pandemia em vigor desde a 11 de março de 2020, que aprovou de 6 milhões de mortos, né, a nível mundial, tendo sido administradas 13 milhões de doses de vacina contra a doença, né, família? Ao tomar conhecimento desta informação, recordei-me daquele desabafo. Para mim, a constatação do jurista Sérgio Raimundo, que sem papas na língua afirmou que o presidente está a ser enganado e justificou. O presidente da República não é onipotente nem onipresente. Ele pode ter boa vontade política de combater a corrupção, mas se não contar com a participação de todas as forças da nação, quando ele terminar os mandatos, né, todos que tiver, vai deixar o país igual ou pior do que se encontrou. Tal como não é jurista, o presidente da República também não é médico, se delegou responsabilidade aos seus ministros de Estado, né, e aos outros auxiliares do titular do Poder Executivo da gestão da pandemia, em que a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, ocupa papel de destaque, onde foram então desencantar os dados que davam conta do relativo aumento do número de casos positivos nos últimos tempos, que produziram ou conduziram à determinação das entradas no território nacional estarem dependentes da apresentação de certificado de vacinação, que atesta a imunização completa ou de alternativa da apresentação de teste do vírus SARS-CoV-2 do tipo RT-PCR com resultado negativo efetuado nas últimas 48 horas de viagem, né? Tiveram razão todos aqueles que, face aos dados da OMS, né, se propuseram na decisão do governo, e neste caso a ministra Silvia Lutucuta, Silvia Paula Valentim Lutucuta, não esteve bem, enganou o presidente, mentiu, né, a nação e o mundo. E como o presidente gosta de ser enganado, caiu na esparrela e tudo permanecerá igual a que era antes. Provavelmente, né, e isso pode ser um dado indicador de muita maracutaia que rolou na gestão da pandemia, que matou centenas e enriqueceu algumas dezenas. E como sempre, à custa de todos nós, os pagantes de imposto, né, por Ramiro Aleixo. E face a isso, né, o João Lourenço acha que a doutora Silvia está
a moeda está insuportável, né? A partir de março de 2020, quando foi reconhecida globalmente, a Angola disse totalmente alinhada às orientações da Organização Mundial da Saúde, né, para combater a pandemia da Covid-19. Indo muito além das diretrizes da OMS, o governo de Angola impôs inarráveis sacrifícios ao seu povo, como, por exemplo, restringir a circulação interprovincial, humilhou um juiz de direito que pretendia deslocar-se de Luanda a Namibe, tornou obrigatório, né, o uso da máscara facial até mesmo em veículos particulares, com um único passageiro, impôs multas a quem não usasse a máscara em asta pública. A polícia espancou até a morte o médico pediatra Silvio Dalla porque não usava máscara facial para transportar bens perecíveis de uma província a outra. Os caminhonistas foram sujeitos a dias a fio de longas filas. Além disso, o governo quase ignorou doenças como malária, diarreia aguda e febre tifoide, doenças respiratórias agudas, responsáveis pelo marticínio de angolanos, e entregou-se totalmente à empreitada que visavam somente causar impressão à Organização Mundial da Saúde, né, família? A fonte, como é que fala, Correio Angolense, vamos lá ouvir aqui a matéria completa, ok? Let's seguir. Por livre arbítrio dos membros da Comissão Multissetorial de Prevenção e Combate à Pandemia da Covid, nessa altura tomados como verdadeiros semideuses, Angola construiu gigantescos hospitais de campanha e gastou centenas de milhões de dólares para comprar equipamento e vacinas, grande parte das quais nunca chegaram a Angola, porque foram devoradas pela corrupção. Mesmo quando se tornou evidente, até para a própria OMS, que as preocupações de Angola para com a Covid iam muito para o lado razoável e compreensível, o governo persistiu nos sacrifícios aos angolanos. Continuou a colocar-lhes exigências que a generalidade dos países civilizados já tinha dispensado. Como a casca de jinguba tirada à água, o tempo foi aos poucos mostrando que a gastança de dinheiro público não era genuinamente movida pelas preocupações provocadas pela pandemia. Aos poucos, os angolanos foram tomando nota de que o muito esforço de que a ministra da Saúde se queixava insistentemente sem que, porém, tivesse pedido dispensa do cargo para descansar, nada tinha a ver com o combate à pandemia. Os gigantescos hospitais de campanha já andavam às moscas, as filas de vacinação cada vez menores, mas o governo continuava a dedicar mais dinheiro ao pretenso combate à Covid do que às doenças mais mortíferas. A amuada reação de Angola à declaração da Organização Mundial da Saúde sobre a Covid-19 destapou o que uns poucos suspeitavam e muitos sabiam: a pandemia é, para alguns chicos espertos, uma produtiva mina de dinheiro. Ao comunicado da Ministra da Saúde em que reitera a necessidade de apresentação do certificado de vacina à entrada ou saída do país, ou, na sua falta, o teste de Covid-19, é impossível associar a certeza de que Angola comprou vacinas muito para além das suas necessidades e que há, no governo, pessoas que se querem ressarcidas daquilo que Silvia Lutucuta repetidamente classificou como esforço. O despropósito da exigência de certificado de vacina ou do teste, prática em que Angola só tem como companheiras a China e a Coreia do Norte, torna inevitável a pergunta sobre o que move as autoridades angolanas para chamarem-se a função de curadoras de saúde de todos os países. Ao acabarem com a exigência de testes ou certificados de vacina a países sérios, e não caricaturas, como Estados Unidos, Holanda, Portugal ou França ignoram ou subestimam a Covid-19. Silvia Lutucuta, que é cardiologista, está acima dos melhores virologistas e infectologistas dos países que suprimiram aquelas exigências. O desalinhamento, muito evidente, entre o discurso que pretende fazer de Angola um bom destino para o turismo internacional, e a insistência em práticas extintas em quase todo o mundo, além dos conhecidos, mas nunca ultrapassados, obstáculos à concessão de vistos de entrada no país, mostra que há, no executivo angolano, um grupo muito coeso que não abre mão do roubo e da pilhagem. Um grupo muito bem apadrinhado.
em paragens dirigidas por pessoas sérias e decentes. A reação da Ministra da Saúde à declaração da OMS motivaria uma imediata convocação de Silvia Lutucuta ao Parlamento, não apenas para fundamentar a sua amuada resposta, mas e sobretudo, para prestar contas da dinheirama pretensamente gasta para combater uma pandemia que praticamente passou ao largo de Angola. No próprio comunicado da MINSA atribuem-se à Covid pouco menos de 2.000 óbitos em quase 3 anos. Num só mês e só em Luanda, a malária é responsável por mais do triplo de mortes. Mas, no entanto, a Ministra da Saúde nunca evocou qualquer esforço para mitigar essa doença. A propósito das exigências de testes de Covid, agora reiteradas, retomamos parte de um texto que publicamos no dia 16 de abril de 2022 sob o título A César o que é de César. ADR. Indicador ordinal feminino Silvia Lutucuta. O que é da DR. Indicador ordinal feminino Silvia Lutucuta. A obrigatoriedade do teste a todos os que entram no país transformou Angola num caso de estudo mundial. Há notícias segundo as quais médicos da Organização Mundial da Saúde, de países como Estados Unidos, Austrália, França e até da distante e muito pouco falada Mongólia já solicitaram vistos de entrada em Angola para estudarem em loco a inédita experiência que a DR. Indicador ordinal feminino Silvia criou. Embora não existam ainda estudos mundiais conclusivos, vão surgindo, aos poucos, cada vez mais indícios de que a diminuição, à escala planetária, de casos de infecção por Covid-19, se deve, em grande escala, aos testes antigênios obrigatórios a que Angola sujeita todos os que demandam o seu território. O sucesso da experiência angolana não sofre a menor mácula nem mesmo quando, por alguma descoordenação qualquer, aterram quase simultaneamente no aeroporto 3 aeronaves de grande porte, completamente lotados de passageiros. Quando isso acontece, e isso, infelizmente, acontece com enorme frequência, às 7 ou mais horas de viagem, o passageiro tem de acrescentar, pelo menos, mais umas 5 horas, que é o tempo mínimo que permanece nas longas filas que levam ao obrigatório teste. Hoje, sexta-feira de Páscoa, foi um daqueles dias infelizes. Com poucos minutos de diferença, chegaram esta manhã voos da TAG e TAP, vindos de Lisboa, e um da Air France, vindo de Paris. Do nada, formou-se uma quilométrica fila de pessoas exaustas rumo ao hangar onde são feitos os testes obrigatórios. E para tornar mais deliciosa a chegada ao país, o sistema de cobrança colapsou. Não se sabe se por culpa do Ministério das Finanças ou se da EMIS e bancos associados. A verdade é que nenhuma entidade de direito se dignou explicar aos passageiros as causas do colapso. E nem, mesmo quando a branca foi ultrapassada, alguém se deu ao trabalho de pedir merecidas desculpas aos passageiros. Vindo de Houston, nos Estados Unidos da América, um funcionário sénior de uma petrolífera que opera em Angola pagou $7.000.00 para viajar no conforto da primeira classe até Luanda. Ao cabo de mais de 4 horas na fila para o teste, o homem desabafou: "Não repito esta experiência." O que o homem alheio estava longe de saber é que lá mais para frente haveria de enfrentar outras 2 enormes filas, sendo que a primeira foi para transpor a fronteira e a segunda, muito chata também, é para recolher a bagagem. É que, apesar dos imensos recursos que recolhe, a Administração Geral Tributária AGT, não só entende que tem de radiografar tudo o que chega ao país, como toma como suficiente um único equipamento de RX. Óbvio que, com todas essas chatices, que a pobre da DR. Indicador ordinal feminino Silvia Lutucuta não previu, quem tinha voo de ligação dançou. Descontadas essas chatices que, repete-se, não estavam no roteiro, os testes rápidos que DR. Indicador ordinal feminino Silvia Lutucuta tornou obrigatórios à chegada a Angola são um caso de estudo mundial pelos reveses que causam a pandemia da Covid.
sobretudo, pelo grande estímulo ao turismo. Como se sabe, a Dr. Indicador Ordinal Feminino Silvia Lutucuta acha que nem o teste de RT-PCR, feito 72 horas antes da viagem, nem o certificado digital de vacinação tem a eficácia do teste antigênio. Reconhecida, a comunidade médica mundial prepara agora uma romaria a Angola para aprender com a Dr. Indicador Ordinal Feminino Silvia Lutucuta como um simples teste rápido desarma todas as estirpes da Covid. Correio. A família é basicamente isso. O vídeo hoje foi esse. Se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo, comenta porque isso é uma notícia. Você não saber parte de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família Neto, a família de Lula continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Queria saber que é importante. É todo dia, até o próximo vídeo, MSV. Até ver que chega até você. Até ver que não mais lá, você maniga.